Oi, então vamos começar a aula de hoje, que é a aula sobre cicatrizador personalizado. Então, para que a gente vai fazer esse cicatrizador personalizado? Nós iremos primeiro fazer ele para diminuir etapas cirúrgicas, então a gente não vai precisar, né, logo depois da cicatrização dos implantes, nós não precisamos fazer uma nova intervenção cirúrgica para fazer a reabertura desses implantes, né? Ou para localizar esse implante. Então a gente diminui a fase cirúrgica e porque a gente já vai colocar o cicatrizador e também a gente diminui etapas de condicionamento tecidual para que a gente consiga confeccionar a nossa prótese sobre implante. Então, o cicatrizador personalizado ele vai facilitar a vida tanto do cirurgião e diminuindo etapas clínicas, tanto do protesista, onde ele vai diminuir já mantendo esse arcabouço gengival, ele vai diminuir o número de consultas para condicionamento gengival. Então, quais são os requisitos para confeccionar o cicatrizador personalizado? Primeiro e o mais importante de todos é que o torque do implante seja adequado. Adequado quanto? Adequado em torno de uns 30, 45 newtons, que é o tempo, o torque necessário para que a gente tenha a estabilidade do implante. Isso vai depender também do tipo de cirurgia que vocês fizeram e como que foi as etapas cirúrgicas. Mas eu também não entendo essa parte, perguntem para o Matheus. Eu também vou precisar que eu tenha os componentes. Eu não posso ir para a cirurgia pensando em fazer um cicatrizador personalizado se eu não tiver os componentes necessários para a confecção da prótese. E também, o mais importante, porque o implante, vocês vão falar, ah não, o implante é a parte mais importante. Ela é importante, mas eu também preciso de tempo para fazer direito o cicatrizador. Não é só colocar uma resina flow lá, fotoativar e mandar o paciente embora. Não, eu preciso dar um bom polimento, eu preciso trabalhar de uma maneira adequada. Então é importante que vocês tenham um tempo de trabalho. Vocês estão fazendo uma especialização onde é implante e prótese junto e vocês precisam de tempo para confeccionar isso. Então vocês não podem ser caprichosos na hora da cirurgia e fazer de qualquer jeito na hora da prótese. Por quê? Porque senão lá na frente, quando vocês forem tirar esse cicatrizador personalizado, essa gengiva vai estar toda edemaciada, com um pouco de sangramento, isso vai piorar na hora da cirurgia, então, desculpa, na hora da confecção da prótese. Então não adiantou nada a gente ter adiantado, feito o cicatrizador e no fim das contas ele não vai servir. Então é importante que vocês tenham tempo para confeccionar esse cicatrizador. E de que maneira que a gente vai fazer o cicatrizador? Cada empresa tem um tipo de componente para fazer isso, certo? Por exemplo, se a gente vai trabalhar no curso, né? A gente trabalha no curso com FGM e Neodent. Tem um pouco de Bionovation ainda também, mas principalmente FGM e Neodent. Se a gente estiver trabalhando com FGM, então a gente vai utilizar o cicatrizador, que é o cicatrizador de PIG, que é aquela resina, né? Altamente polida, altamente resistente. Nós iremos instalar o implante, colocar o cicatrizador personalizado ou colocar o cicatrizador e cortar aonde? Cortar ele a nível mais ou menos gengival ou 1 milímetro acima da gengiva. Então vocês vão olhar de ladinho, vocês vão colocar o cicatrizador, não precisa bater nesse momento, então só coloca ele em posição. Aí vocês vão marcar, olhando pela vestibular, mais ou menos marcar onde é a linha. E aí vocês podem marcar, por exemplo, com uma lapiseira, vocês podem marcar com um instrumental, às vezes pega um pouquinho de sangue do paciente e marca ali. E aí vocês removam esse cicatrizador e com um disco de duplo corte, um que é bem fininho, se vocês comprarem o meu kit protético que eu pedi para vocês comprarem, de polimento de acrílico, nele tem um disco de duplo corte, ele é bem fininho e ele corta dos dois lados. E aí vocês vão lá e cortam esse cicatrizador na altura que vocês marcaram anteriormente. Aí vocês vão lá, instalem ele no implante de novo e com resina flow ou resina acrílica, tanto faz o material que vocês forem utilizar. Eu vou dizer para vocês que eu prefiro a resina flow. Por quê? Porque a resina flow ela vai dar um polimento melhor e ela é mais rápida de trabalhar, certo? Então vocês vão lá, colocam um pouquinho de resina flow, fotoativa ela é mais rápida. Então vocês vão colocar essa resina flow ao redor de todo esse alvéolo fresco. É importante que a gente preencha bem certinho o alvéolo para que a gente mantenha esse mesmo arcabouço. Mas tanto faz se vocês quiserem trabalhar com resina acrílica, ela também é uma boa forma. O que é mais importante do que instalar o implante de uma maneira adequada, de cortar o cicatrizador no lugar certo, é fazer o polimento.
E como é que vocês vão fazer o polimento? O polimento a gente vai fazer com as pontas de polimento, tá? Eu fiz com resina Flow, a gente vai usar polimentos para resina acrílica, resina composta. Então, vai usar disco, Soflex, para aqui fazer o polimento da resina Flow, porque ela é uma resina composta. Utilizei resina acrílica, pastas para polimento de resina acrílica. Polimento adequado, e aí depois instala ele em posição e espera o tempo de cicatrização, certo? Qual é o tempo de cicatrização? 2 meses, 28 dias, 4 meses, dependendo do implante que vocês utilizarem. Entenderam com resina PIC? Ah, mas eu trabalho, por exemplo, com anel dente, eu trabalho com outras empresas que elas têm um cilindro metálico, que é uma UCLA, e elas trabalham não tendo o PIC, mas elas têm uma resina, um cilindro metálico. Como é que eu vou fazer? Então, instalou o implante, no lugar de usar o cicatrizador de PIC, vocês vão instalar um cilindro metálico. E igual vocês fizeram no cicatrizador de pique, vocês também vão marcar onde vocês querem cortar. E aí vocês não vão conseguir marcar com sangue, vocês vão ter que marcar com a alta rotação. Então desgastem um pouquinho com a alta rotação. Então vocês vão parafusar a úncula no implante, cortar com um pedaço da broca, aí desparafusa, leva lá em posição. E aí vocês podem colocar a UCLA no implante, no análogo do implante, e cortar com uma carborundum, certo? Vocês não vão mais cortar com aquele disco de duplo corte que eu falei antes, tem que ser com uma carborundum. Se vocês forem o material, o mesmo material, tanto resina Flow quanto resina acrílica. Se vocês já tiverem colocado biomaterial, é legal vocês colocarem alguma coisa para isolar, para que esse biomaterial não grude ou o acrílico não caia ali e não contamine esse material, certo? Então, o mais ideal é colocar o biomaterial depois de terminar o cicatrizador personalizado. Mas se vocês colocaram antes, então coloque uma lençol de borracha ou até uma luva perfurada para proteger, certo? E aí vocês vão fazer igual, o mesmo polimento e o cilindro cicatrizado pronto. Aí o que precisa fazer aqui? Vocês vão precisar parafusar esse componente, colocar fita e depois colocar um bioplique ou até uma resina composta para fechar, para vedar esse buraquinho para ele não ficar aberto. Aí fechou, tá pronto, vai esperar o tempo de cicatrização. Enquanto isso, além do implante estar sendo cicatrizado, né, ou wash integrado, a gengiva também vai cicatrizar ao redor desse acrílico ou dessa resina Flow que vocês colocaram e a gente vai manter este arcabouço. Mas não, eu consegui dar uma estabilidade primária muito boa no meu implante e eu decidi que eu já vou colocar o meu componente, que esse é o momento exato para colocar o componente. Ah, mas às vezes eu não tenho ele, às vezes... Então a gente pode fazer com a UCLA ou com um pique, ou com um cilindro de pique. Mas se vocês conseguirem já instalar imediatamente o componente, é melhor. Mas aí vai depender também se vocês vão ter ou não a quantidade de componentes adequada. Então como é que vai funcionar? Coloquei o implante, travei ele no torque ideal, dependendo da empresa que vocês vão utilizar. Eu consegui dar uma boa estabilidade primária nesse implante. Como é que a gente faz? Seleciona o componente, seleciona a altura do transmucoso, mais ou menos em torno de 2 ou 3 milímetros em subgengival. 2 milímetros é o ideal, porque aqui é uma região posterior. 3 milímetros em região anterior. Instala ele e aqui agora eu não vou utilizar nem o cilindro metálico, nem o cicatrizador de pique. Aqui eu vou usar o cilindro de provisório, principalmente nesse caso, onde eu estou usando munhão, eu vou usar o cilindro de provisório. Tá, mas se eu estivesse usando um pilar, aí sim eu utilizaria o cilindro metálico do pilar, certo? Se eu estiver utilizando o cilindro metálico do pilar, que é o de provisório, eu vou cortar. Se eu estiver usando esse da foto, onde eu estou usando o copo provisório, o cilindro provisório do munhão, esse eu não vou cortar, certo? Então esse vai ficar do jeito que está na foto. Aí a gente vai, com resina acrílica ou com resina Flow, copiar todo esse arcabouço do meu provisório, esse arcabouço do dente onde a gente acabou de extrair, fotopolimerizar ou esperar a fotopolimerização, ou esperar que ele tome presa total, fazer o polimento e instalar.
Nesse caso aqui, onde a gente está usando o munhão, nós iremos fazer a cimentação, primeiro fora da boca, no análogo, e depois a gente cimenta em boca. E antes de cimentar, colocação de biomaterial no gap, certo? Tá, mas como que eu vou decidir se eu vou fazer cicatrizador personalizado? Então, sempre que possível, nós personalizamos o cicatrizador. Ah, mas eu não quero personalizar. Vai ter mais consultas lá na frente depois. Vai ter que fazer uma nova consulta de reabertura e vai ter que fazer várias consultas de condicionamento tecidual. Mas isso é uma opção, certo? A gente gosta muito de fazer cicatrizador personalizado porque a gente acha mais fácil depois para o paciente. Até para ele não ter que passar por uma nova cirurgia, um novo pós-operatório, tomar medicação de novo, levar mais consultas. E a gente tem que pensar que quanto mais consultas a gente tiver com o paciente, menos a gente vai lucrar, certo? Então, diminui o número de consultas. Então, por exemplo, o paciente veio no consultório, ele tem um dente ainda e nós iremos planejar já a extração desse dente com cicatrizador personalizado. Como é que a gente faz? A gente vai preencher com resina flow, resina acrílica, todo o espaço do alvéolo, mantendo o mesmo contorno gengival. A gente não vai criar um contorno novo, a gente vai manter esse mesmo. Ah, mas eu preciso que diminua o tamanho ou que eu aumente o tamanho, aí a gente modifica. Mas se o alvéolo estiver adequado, se o dente estiver no tamanho adequado, a gente vai preencher com resina flow. Se o cicatrizador, se a gente for fazer cicatrizador personalizado em alvéolo cicatrizado, por exemplo, o paciente extraiu o dente, esperou um tempo e aí a gente vai instalar o implante. Como é que a gente faz? A gente vai criar um novo formato. Então a gente vai inventar, não, a gente não inventa, a gente vai criar a gengiva, esse cicatrizador personalizado de acordo com o dente que estará sendo restaurado. Por exemplo, eu vou fazer um pré-molar. Então, a gente já tem que deixar mais ou menos o diâmetro, mésio distal e também vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, mais ou menos do tamanho, não precisa ficar um pré-molar realmente, mas mais ou menos esse tamanho, para que fique mais fácil depois a gente trabalhar. Então, se o alvéolo ele for fresco, a gente desenha de acordo com o que tem, e se ele for já cicatrizado, nós criamos o perfil. Por exemplo, nessa foto aqui de baixo, onde o mais superior ele é um alvéolo fresco, a gente recobriu e recriou ele, e o mais de baixo ele era um dente que era um alvéolo cicatrizado. Então a gente criou ele também. O que precisa fazer? Normalmente, quando a gente for suturar, a gente tem que deixar já cortar um pedacinho dessa gengiva para não ficar, ou até jogar ela um pouquinho para baixo, para ela cicatrizar de uma maneira adequada. Mas isso é uma aula do Matheus que ele vai falar mais para frente. Independente do cicatrizador, se ele for de alvéolo fresco ou se ele for de alvéolo cicatrizado, nós temos que respeitar a anatomia desse provisório. Lembrando que a gente tem zona crítica e subcrítica, onde uma parte vai ser onde será a gengiva, que é esse rosinha, onde a minha gengiva vai se depositar. E embaixo, nesse mais verde, é o espaço que a gente vai criar de espessura gengival. Então é importante que a gente cuide muito disso. O cicatrizador personalizado ele é ótimo, ele agiliza consultas, mas ele demanda mais tempo cirúrgico. Então, no momento em que a gente instala o implante, não é só suturar, a gente ainda tem que fazer toda a parte de personalização, mas ele melhora e agiliza tratamentos depois, certo? Então, era isso sobre hoje. Tchau, tchau!